A graça e a paz do Senhor Jesus, a quem eu não encontrei ainda, não cumprimentei. Irmãos, eu queria, antes da gente entrar na palavra, meditar, deixa eu explicar para você, para a gente, eu queria até pedir, Cristiano, vem cá me ajudar aqui, nós vamos mostrar para você, já ficou pronto, né? É assim? Aí. 2014 para nós vai ser o ano da Copa, só que para a gente tem um significado diferente, né? O C é crescer, o O é obedecer, o P é perseverar e o A é amar. Então, os 3 primeiros meses do ano nós vamos estar falando sobre crescimento, né? Depois os outros 3 subsequentes sobre obediência, depois sobre perseverança e depois sobre amor. Vai ser o tema desse ano, nós vamos estar tratando. Então, todas as mensagens no domingo elas vão estar focadas nesses 4 temas que a gente crê que é de suma importância para você e para o seu crescimento espiritual. Isso aqui vai estar ali, é que nós ainda não tivemos força, né, Cris? Para colocar ali, ainda não tivemos força, mas vai estar ali a partir de amanhã, se Deus quiser, já está ali, pregado ali. Vamos dobrar de novo, Cris? Então, focando nesses 3 primeiros meses, a gente vai falar sobre crescimento, né? E o versículo-chave que eu escolhi para a gente falar sobre crescimento é esse aqui. Seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é cabeça, aquele que é a cabeça, Cristo. Amém? Pelo menos no final desses 3 meses, uma coisa você vai saber, esse versículo, que a gente vai repetir ele todo domingo. Vamos repetir ele junto então? Seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo, naquele que é a cabeça, Cristo. Amém? Nós vamos crescer em todas as áreas que o Senhor tem para nós. E para isso, para começar, eu queria que você pegasse a sua Bíblia e abrisse comigo em Atos dos Apóstolos, capítulo de número 20. Esse texto aqui, ó. Atos, capítulo 20, versículo 17. Amém? De Mileto, Paulo mandou chamar os presbíteros da igreja de Éfeso. Quando chegaram, ele lhes disse: vocês sabem como vivi todo o tempo em que estive com vocês, desde o primeiro dia que cheguei à província da Ásia. Servi ao Senhor com toda a humildade e com lágrimas, sendo severamente provado pelas conspirações dos judeus. Vocês sabem que não deixei de pregar-lhes nada que fosse proveitoso, mas ensinei-lhes tudo publicamente de casa em casa. Tudo publicamente e de casa em casa. Testifiquei tanto a judeus como a gregos que eles precisavam converter-se a Deus com arrependimento e fé em nosso Senhor Jesus Cristo. Agora, compelido pelo Espírito, estou indo para Jerusalém sem saber o que me acontecerá ali. Só sei que em todas as cidades o Espírito Santo me avisa que prisões e sofrimentos me esperam. Todavia, não me importo, nem considero a minha vida de valor algum para mim mesmo, se tão somente puder terminar a corrida e completar o ministério que o Senhor Jesus me confiou e de testemunhar do Evangelho da graça de Deus. Agora sei que nenhum de vocês, entre os quais passei pregando o reino, verá novamente a minha face. Portanto, eu lhes declaro hoje que estou inocente do sangue de todos, pois não deixei de proclamar-lhes a vontade de Deus, toda a vontade de Deus. Cuidem de vocês mesmos e de todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo os colocou como bispos para pastorearem a igreja de Deus, que ele comprou com seu próprio sangue. Sei que, depois da minha partida, lobos ferozes penetrarão no meio de vocês,
e não pouparão o rebanho. E dentre vocês mesmos se levantarão homens que torcerão a verdade, a fim de atrair os discípulos. Por isso vigiem. Lembre-se que durante esses 3 anos, jamais cessei de advertir cada um de vocês disso dia e noite, com lágrimas. Agora, eu os entrego a Deus e a palavra de sua graça, que pode edificá-los e dar-lhes herança entre todos os que são santificados. Não cobicei a prata, nem ouro, nem as roupas de ninguém. Vocês sabem que estas minhas mãos supriram as minhas necessidades e dos meus companheiros. Em tudo o que fiz, mostrei-lhes que mediante trabalho árduo devemos ajudar os fracos, lembrando as palavras de nosso Senhor Jesus, que disse: a maior felicidade em dar do que receber. Tendo dito isto, ajoelhou-se com todos eles e orou. Todos choraram muito e, abraçando, o beijaram. O que mais os entristeceu foi a declaração de que nunca mais veriam a sua face. Então o acompanharam até o navio. Amém? Vamos orar? Pai, a tua palavra, e nós precisamos dela agora. Precisamos do teu Espírito nos ensinando todas as coisas, Pai. Que o Senhor fale conosco, que o Senhor ministre o nosso coração, que o Senhor esteja, Pai, com o teu Espírito Santo, agora, Senhor, falando aos nossos ouvidos, e que tudo aquilo que a gente ouviu hoje, a gente possa colocar em prática para a glória do teu nome, Senhor. Em nome de Jesus, nós oramos e te agradecemos, Pai. Amém. Amém. Vamos lá. Nós estamos então estudando Atos capítulo 20, versículo 17. Se você está anotando, esse é o tema da mensagem de hoje. Servindo ao Senhor com humildade, lágrimas e provações. O livro de Atos, ele é uma história rápida do movimento que os discípulos fizeram pouco mais de 30 anos depois da ressurreição de Jesus. É um livro extremamente importante na Bíblia, que fala desses movimentos dos discípulos, da expansão do Evangelho através da vida dos discípulos. De vez em quando, Lucas interrompe a história de Atos com uma lição, com um sermão. E aqui, no caso, ele está fazendo dessa forma. E assim, o autor Lucas nos inspira com a propagação do Evangelho em Jerusalém, Judeia, Samaria, os confins da terra. E também ele para nos ensinar o tipo de doutrina, de pregação, que a liderança daquela época estava dando ao seu povo. E esse aqui é um caso, então. Esse caso está dentro da terceira viagem missionária de Paulo. Paulo ele teve 4 viagens missionárias. As 3 primeiras foram mais conhecidas, obviamente, porque nas 3 que ele foi e voltou para Antioquia, que era a sua base. E a última viagem ele foi, mas ele não voltou, ele morreu, acabou morrendo em Roma. Mas não deixou de ser uma viagem missionária. Essa história que a gente conhece aconteceu na terceira viagem missionária de Paulo, essa história que a gente leu. Em Atos capítulo 18, versículo 23, Paulo se lança nessa última viagem, penúltima, né? Se a gente considerar que a 4ª viagem, a viagem para a morte, é uma viagem missionária. Então Paulo se lança nessa penúltima viagem missionária dele. Ele viaja através da Galácia, da Frígia, que hoje é a atual Turquia, e ele vai fortalecendo os discípulos que ele havia feito na sua primeira viagem. Então aqueles discípulos que ele havia feito no caminho que ele foi, ele vem fortalecendo esses homens e essas mulheres. E em Atos capítulo 19, versículo 1, ele chega em Éfeso. Aí que é interessante, os 8 primeiros versículos de Atos 19, dizem que ele passou os 3 primeiros meses discutindo e articulando com a comunidade judaica sobre o reino de Deus. Os 3 primeiros meses. Depois disso, diz a palavra que a oposição se tornou tão intensa, tão forte, que Paulo decidiu sair dali. E aí ele não falava mais na sinagoga, ele falava num salão chamado Salão de Tirano. E ele começou a pregar o evangelho lá. Durante esses 2 anos que Paulo pregou o evangelho em Éfeso, coisas maravilhosas aconteceram, coisas incríveis, milagres tremendos aconteceram. Deus fez muitos milagres de cura, muitos milagres de exorcismo através da vida de Paulo. Pessoas que eram envolvidas com ocultismo, com
feitiçaria, eles entregaram os seus livros de ocultismo e de feitiçaria. Naquela época, você sabe, hoje, aqui no Brasil, o livro é muito caro. Ainda hoje o livro é muito caro. Mas naquela época os livros eram mais caros ainda. Por quê? Porque eles eram escritos à mãos. Então era muito mais caro do que era hoje. Naquela época eles entregaram, as pessoas que se converteram, livros para serem queimados no valor de 50 mil moedas de prata. Aí eu tive a curiosidade de calcular o que significava 50 mil moedas de prata. São mais ou menos 1.300.000 reais. Então você imagina o quanto de livro foi queimado por causa das pessoas que se converteram. O sucesso na evangelização de Paulo naquela cidade foi tão grande que os ourives que faziam objetos de prata para a deusa Diana, eles começaram a ver que o lucro deles estava diminuindo. Estava diminuindo, eles estavam perdendo até empregados, pessoas que estavam se convertendo. Olha, eu não posso mais fazer objeto de adoração, eu agora sou cristão. Ah, que negócio é esse de ser cristão? Não posso mais, eu já me converti, estou saindo fora desse serviço. E eles começaram a perder o seu lucro. E tal foi o desespero deles quando eles começaram a ver que havia um movimento para a destruição do templo de Diana em Éfeso. E aí o que eles fizeram? Eles começaram a articular, perdão, não era de Diana, era do templo de Artemis, da deusa Artemis. O que eles fizeram? Eles viram essa revolta, eles viram esse burburinho, eles despertaram uma revolta contra Paulo. Paulo deixa a cidade depois de mais de 3 anos de ministério. O que ele faz? Ele sobe para a Grécia e passa 3 meses do inverno em Corinto. Aqueles 3 meses de inverno, lá neva, ele passou em Corinto. O que ele fez? Em seguida ele pega um navio, vai para Macedônia, pega um navio, passa a primavera lá, e ele cruza Troade, onde ele prega a noite toda, que é aquela história de Eutico, aquele jovem que estava ouvindo na janela, e aí ele pegou no sono na hora da mensagem, e ele caiu da janela, e ele morreu. Mas ainda bem que tinha Paulo, que orou e ressuscitou. Se você dormir, cair e morrer, eu não sou Paulo. Você vai morrer. E a gente vai ter um funeral aqui amanhã, né? Ao invés da gente ter campanha, a gente tem um funeral, né? Então, não durma, certo? Depois Paulo navega ao sul, passa por Éfeso de barco, porque ele está com pressa para chegar em Jerusalém para a festa de Pentecostes. E aí o que ele faz? Ele fica em Mileto, que era uma cidade à beira-mar, onde está o porto de Mileto, e ele chama os discípulos, manda um mensageiro ir chamar os presbíteros que estavam lá, cerca de 20 quilômetros. E aí isso nos ajuda a colocar as palavras de Paulo aqui na luz certa. Ele ordena para o capitão navegar para o porto de Mileto, parar ali, e ele chama esses homens, e esse texto que a gente leu está escrito nessa situação. O fato de Paulo ter tanto trabalho para chamar os presbíteros em Éfeso, para dar essa mensagem aos anciãos da igreja lá, e o fato de Lucas fazer uma pausa e escrever a respeito disso, trazem algumas coisas especiais para a gente. E eu quero destacar isso para você nessa noite. Esse discurso de Paulo nos mostra muito do coração de Paulo, bem como a sua teologia e sua visão de liderança. E o final dessa mensagem é bem emocionante, onde ele chora com seus amigos, porque ele nunca mais iria vê-los. Só no céu. Só no céu. Por que essas palavras são tão importantes? Bom, uma resposta. O que focamos hoje, que é o futuro da igreja em Éfeso, pairava sobre a forma como seus líderes serviriam ao Senhor dali em diante. Como é que eles iam fazer para servir ao Senhor, sendo que Paulo já não estava mais lá? E sem dúvida, Paulo teria gostado de ver toda a igreja em Éfeso, mas por causa da perseguição, então ele decide ficar longe de Éfeso. E a sua fraqueza, iconograma também, limitou uma coisa que seria indispensável: falar com os líderes da igreja. Era indispensável ele falar com os líderes da igreja. Então, antes de Paulo dar qualquer instrução ou advertência, ele lembra simplesmente que ele serviu ao Senhor por 3 anos que eles estiveram juntos.
E é isso que a gente quer olhar hoje. A partir do versículo 35, que o objetivo de Paulo é lembrá-los sobre o seu ministério, e era para instruí-los sobre o ministério deles. E ele diz assim: em tudo que fiz, mostrei-lhes, mediante trabalho árduo, que devemos ajudar aos fracos. Então, se você está com a sua Bíblia, grife, mostrei-lhes, mostrei-lhes. Ou seja, Paulo mostrou. Ele estava dizendo, a minha vida tem sido uma lição de como se deve fazer, de como se deve conduzir o rebanho de Deus. Assim, quando a gente lê os versículos anteriores, a gente não deve pensar que eles são apenas reminiscências desinteressantes, alguma coisa de história que Paulo estava dizendo, não. Eles são muito mais do que isso. Eles são a maneira de Paulo dizer como é que a gente deve servir a Deus para o bem da igreja, para o bem de toda a igreja. Como nós devemos servir a Deus. Aqui está o que os líderes precisam fazer. Aqui está o que os líderes dessa igreja precisam fazer. Aqui está o que os membros dessa igreja têm que fazer. Então nós vamos olhar o que Paulo diz sobre o seu ministério. Tenha em mente o seguinte, que ele tem que ser honesto. Porque na verdade foram 3 anos que ele teve com aquelas pessoas. Aquelas pessoas conheciam Paulo na sua intimidade. E é isso que a gente deve procurar. Quais são as marcas de um bom líder da igreja? Quais são as marcas de um bom líder da igreja? Que tipo de liderança a igreja precisa? Nós temos falado em todo treinamento de líderes que nós temos aqui na igreja, que na verdade nós não multiplicamos células. Sabe o que nós multiplicamos? Líderes. O nosso alvo com você nessa igreja é fazer que você seja um líder compromissado. Esse é o lema da igreja. Todo mundo discipulado, todo discípulo um líder compromissado. Que você seja um líder. Então essa palavra é para você. Ah, não é só para o meu líder, não é só para o líder de célula. Não, é para todo mundo que está aqui. Porque na verdade, se a gente não aprender a servir enquanto a gente é liderado, nós não vamos aprender a servir quando nós formos líderes. Nós temos que aprender a servir desde quando nós somos liderados. O versículo 19 diz assim: servir ao Senhor com toda a humildade e com lágrimas, sendo severamente provado pelas conspirações dos judeus. O que significa servir ao Senhor na Bíblia? Na verdade, a primeira coisa que Paulo quer dizer sobre seu trabalho é que ele estava servindo ao Senhor. Agora você pode pensar que isso é uma coisa muito simples, servir a Deus. Servir ao Senhor é uma coisa muito simples. Bom, quando você pensa em servir ao Senhor, o que é que vem na sua mente? Servir, vamos pegar só o servir. O que é que vem na sua mente? Servir tem a ver com trono, tem a ver com posição, tem a ver com status. Servir tem a ver com eu ser honrado. Servir tem a ver com que eu seja bajulado, paparicado, adorado onde quer que eu vá. Servir tem a ver com isso? Não. Então já cai por terra muitos do que a gente tem visto como servos de Deus por aí. Muitos. Porque na verdade, servo, ele serve, ele lava pé. Servir tem a ver com submissão, tem a ver com humildade, tem a ver com condescendência, tem a ver com eu me submeter. E quando vem à sua mente, a gente fala sobre o Senhor. Servir o Senhor. Veja, não é um Senhor, não é meu Senhor, mas é servir o Senhor. Ué, mas o Senhor não era Senhor de Paulo? Sim, era Senhor de Paulo. Mas não era dele naquele exato momento, porque ele estava dizendo para aqueles discípulos o quê? Eu sirvo o Senhor, meu Senhor e Senhor de vocês. Quando a gente fala sobre servir o Senhor, a gente fala sobre autoridade, potência, regência, controle, majestade. E quando você coloca os dois juntos, há um tipo incomum de liderança que é criado aqui. Porque você está falando de humildade, mas de potência ao mesmo tempo. Você está falando de humildade, mas você está falando de autoridade.
Você está falando de submissão, mas você está falando de controle. Porque na verdade nós servimos a um Deus que controla o universo. Algumas características dessa liderança vêm do fato de que o líder é, em primeiro lugar, um servo. E algumas características vêm do fato de que ele descreve e que ele serve o Senhor. E quando o Senhor manda ele dizer alguma coisa ou fazer alguma coisa, ele faz com incrível confiança e com autoridade. E como você coloca essas duas coisas juntas? Você pode imaginar isso nos líderes da nossa igreja? Autoridade, submissão. Humildade e potência. O que significa esse serviço para Paulo? Como eu não confio em mim mesmo para trazer um significado sobre serviço sem a ajuda da Bíblia, então eu vou fazer a ajuda dela. Vou usá-la. A Bíblia é tão cheia de surpresas, tão cheia de noções inesperadas e ideias estranhas da realidade, que nós temos que ter muito cuidado. Por exemplo, aqui, em vez de ter um pano de fundo da nossa noção religiosa de servir ao Senhor, nós devemos diminuir o ritmo e prestar atenção no que Paulo diz sobre o seu serviço. Porque a noção religiosa que a gente tem de servir a Deus é bem diferente da noção bíblica. A noção religiosa, ela diz que o líder, ele tem que ser servido. E não é essa a realidade. O líder, ele deve servir. Ele deve ser o primeiro. Ele deve ser o servo. Então a gente fala de alguém que está numa posição, mas ao mesmo tempo aquele que está na última posição. Jesus foi assim. Jesus foi assim. Um novo mandamento vos dou, que ameis uns aos outros. E ele dá o padrão. Qual é o padrão? Lavar os pés dos discípulos. Tudo que segue a partir do versículo 18, do versículo 21, até o 21, é uma frase no original. É a maneira que Paulo soletra como ele serviu ao Senhor. Na verdade, existem pelo menos 13 características de servir ao Senhor mencionadas aqui, mas hoje eu vou destacar só 3 para você, de como a gente deve servir ao Senhor. Então, mantenha a sua Bíblia aberta e vamos olhar para essas 3 ilustrações de Paulo. A primeira maneira que Paulo serve ao Senhor. Olha o versículo 19 comigo. O que diz o versículo 19? Servir ao Senhor com toda a humildade. Primeira coisa que Paulo tem a dizer é que um servo do Senhor, ser um servo do Senhor, significa ser simples e humilde. Diga para a pessoa que está ao seu lado assim: seja simples e humilde. Existe uma diferença entre humildade e pobreza. Tem muita gente que confunde humildade com pobreza. Uma pessoa, você passa na frente de uma pessoa, da casa de uma pessoa que a casa é muito simples, não tem nenhum luxo, aí você fala assim: aqui mora uma pessoa humilde. Não. Porque tem pobre que é orgulhoso e tem rico que é humilde. Certo? Humildade, o que é? É, em primeiro lugar, um sentimento para com Deus. Qual é esse sentimento? De que eu não sou nada e que Deus é tudo. Então ele reconhece que existe um poder superior que governa. Ah, mas ele não é crente, não tem problema, ele pode ser humilde sem ser crente. Não tem problema. Ele reconhece que existe um poder superior que governa todas as coisas. Então, humildade em primeiro lugar é um sentimento com Deus. Significa que Deus tem direitos absolutos sobre a sua vida, que Ele pode fazer o que quer da sua vida e que Ele tem absoluta autoridade para dizer o que é melhor para você. E isso aí se aplica a gente. Então, vou repetir para você. Humildade significa que Deus tem direitos absolutos sobre a sua vida, que Ele pode fazer com você o que lhe agrada e que Ele tem absoluta autoridade para dizer o que é melhor para você. Não é você que sabe o que é melhor para você, é Deus. Humildade é um espírito de submissão absoluta ao Senhor como mestre. É o barro nas mãos do oleiro. Em segundo lugar, humildade significa eu sentir grato por causa de como Deus me tem tratado. Como Deus tem feito na minha vida. Como Deus graciosamente tem cuidado de mim. É o oposto do sentimento que a gente vê regido no mundo aí. O sentimento que a gente vê no mundo, aí fora, é que o mundo lhe deve alguma coisa.
que o mundo lhe deve alguma coisa. É claro, existem relacionamentos que as pessoas te devem algo. Talvez te devem perdão, talvez te devem alguma coisa, te devem algo. Pode ser que existam relacionamentos assim. Mas quanto mais você é levado pelos outros, pelos que os outros devem, e não pelo que você lhes deve em amor e serviço, menos humilde você é. Quanto mais você é levado por esse sentimento de que alguém está te devendo alguma coisa, de que alguém está, aquele fulano lá, olha, ele fez isso, isso e isso comigo. Esse é o sentimento que você tem, de alguém está te devendo alguma coisa. Eu não perdoo porque o fulano fez isso, isso e isso comigo. Eu até perdoo, mas eu quero ver o fulano bem longe de mim. Esse é o sentimento de que alguém te deve alguma coisa. E você não tem o sentimento de amor e serviço, menos humilde você é. Humildade diz o seguinte: eu sou devedor a gregos e a bárbaros. Eu sou devedor a sábios e a tolos, ao amigo e ao inimigo. Humildade não pensa em termos de direito. Na verdade, humildade esvazia-se a si mesmo e toma a forma de um servo, tornando-se obediente até a morte, e morte de cruz. Isso é humildade. Isso é humildade. Interessante que, quando a gente fala sobre humildade, sobre servir a Deus com humildade, tem pessoa que diz assim: eu tenho orgulho da minha humildade. Tenho orgulho da minha humildade. Sabe, queridos, ser humilde não está na roupa que eu visto. Ser humilde é um estado de espírito. Ser humilde é eu saber lidar com todas as pessoas e colocá-las em primeiro lugar na minha vida. Em segundo lugar, Paulo dá outra noção sobre como a gente deve servir a Deus. E a noção é pranto. Olha só o que diz o versículo 19. Servi ao Senhor com toda a humildade e com lágrimas. Diga assim para a pessoa que está ao seu lado: se você vai servir a Deus, pode ter certeza, você vai chorar. Quantos aqui já choraram por servir a Deus? Não porque a gente está servindo ao Senhor que a gente chora. Porque é uma coisa penosa, é uma coisa... Não, servir ao Senhor é a melhor coisa que a gente pode fazer na nossa vida. Só que quando a gente serve ao Senhor, na verdade nós estamos servindo as pessoas que o Senhor mandou a gente servir. E quando a gente serve as pessoas que o Senhor mandou a gente servir, o que acontece muitas vezes? Relacionamentos são estragados. Por quê? Porque você é cheio de pecado, a pessoa também é cheia de pecado, e a gente sabe muitas vezes que dois bicudos não se beijam, e aí acontecem problemas. A gente não precisa inventar, eles acontecem. É uma palavrinha aqui, é outra ali, é um disse que me disse aqui, é outra coisa ali, essas coisas vão acontecendo. E isso gera o que na nossa vida? Gera o que no nosso coração? Gera tristeza. Gera tristeza. Lágrimas, queridos, podem vir de dor física, pode vir da perda que cortou o coração, pode vir de frustrações insuportáveis, pode vir do desânimo, pode vir do intenso anseio, ou até mesmo as lágrimas podem vir de alegria. Eu não sei o que Paulo tinha em mente aqui. No versículo 31, lá no final, ele diz o seguinte: lembrem-se que durante 3 anos jamais cessei de advertir a cada um de vocês disso, noite e dias, com lágrimas. Então, nesse caso, no versículo 31, as lágrimas eram lágrimas de anelo intenso pela fé e pela santidade deles. Ele estava preocupado. Então, quando ele exortava com lágrimas, porque a preocupação tomava conta do coração dele. Mas aqui no versículo 19, não diz que ele chorou ou por que ele chorou com tanta frequência. O que nós devemos aprender então? Se essas lágrimas foram simplesmente devido a um tipo de fraqueza emocional de Paulo, ela não tem muito significado. Então eu acho que devemos aprender que servir ao Senhor
ficar tão intensamente envolvido nas lutas espirituais das pessoas. É isso que significa servir ao Senhor. Ficar tão envolvido nas lutas das pessoas que nós choramos por elas. Já chorei para os meus filhos. Por quê? Porque eu estive tão envolvido nas lutas deles, que a gente chora. Meu filho esteve internado há pouco mais de 2 anos atrás, com uma doença, com uma enfermidade autoimune. E ele ficou internado por cerca de 10 dias. 10 dias, né, Márcia? 7 dias. 7 dias. Gente, período terrível. E aí eu ia, a Mércia ia, os meus pais vieram para nos ajudar nesse tempo. Graças a Deus, porque eu tenho meus pais que estão aposentados. Eles podem nos ajudar nessas horas. E eles vinham, nos ajudavam, e ela rendia a Mércia, mas a Mércia não queria sair de lá do hospital. A noite era dela, ela passava a noite inteira lá. E quantas vezes nós choramos, porque nós nos envolvemos na luta, que era dele. Quantas e quantas vezes você já se envolveu na luta de uma pessoa e você chorou por ela? Ou na luta de 2 pessoas que você foi jogar de gaiato no meio do navio, né? Que nem a música do Paralamas do Sucesso, né? Entrei de gaiato no navio, né? Você nem sabia do que estava acontecendo, caiu de gaiato lá, e você está envolvido, e de repente você chora por isso. Desde o momento que eu saí da minha igreja anterior, até eu ser pastor dessa igreja, eu acho que eu poderia contar numa mão quantas vezes eu chorei, em 8 anos de ministério. Mas desde que eu me tornei um dos pastores desse rebanho, eu choro muito mais. E é exatamente a mesma quantia de anos de pastoreio, 8 também. Chorei muito mais. Acho que eu perdi as contas de quantas vezes eu chorei. Mas, eu chorei por quê? Porque me envolvi nas lutas das pessoas. E é isso que Paulo está falando aqui. Esse texto me dá uma grande dose de conforto. E eu creio que dá para você também, sabe por quê? Porque você pode chorar. E chorar, querido, como diz o ditado, alivia a alma. Eu não sou o apóstolo Paulo. O versículo 31 diz que ele foi admoestado, que ele admoestou com lágrimas dia e noite. E se ele precisou admoestar com lágrimas dia e noite, quanto mais eu. Outra coisa, eu posso chorar. Se meu herói na fé chorou, eu também tenho essa chance de chorar. E a segunda marca do serviço então é essa: servir ao Senhor na igreja vai trazer lágrimas para você. Porque isso significa se envolver com lutas de fé, com lutas de esperança, com luta de verdade, com luta de santidade. Às vezes a gente pensa em chutar o balde. Você fala assim: eu não vou mais discipular o fulano, eu não vou mais discipular o ciclano. E Deus fala assim: não, vai lá, discipula, continua trabalhando, continua. E você fala assim: não, mas Senhor, Ele me dá muito trabalho, Ele dá mais trabalho que minha mulher, Senhor. Ele me dá mais trabalho com meus filhos, tudo junto. Deus, eu vou continuar discipulando. Discipula, vai lá, investe mais um tempo. E o Senhor manda a gente continuar investindo. Você vai chorar? Vai chorar. Mas tem esperança, tem esperança. Jesus não desistiu de Judas nem no último minuto, queridos. Ele deu a ceia para Judas. Estou dizendo que seu discípulo é um Judas, não é isso. Tá? Não estou dizendo isso. Estou dizendo que Jesus, Ele não desistiu, então não desista. Continue firme, tá? Porque você está se envolvendo nas lutas das pessoas. E isso vai trazer, obviamente, situações de lágrimas. Terceira coisa, servir ao Senhor significa provações. Olha o que diz o versículo 19 de novo. Servir ao Senhor com toda a humildade e com lágrimas e provações, sendo severamente provado pelas conspirações dos judeus. Acho interessante. Por que Paulo lembrou os anciões sobre esses perigos que ele passou? A resposta é que eles vão ter que passar por isso também. Então diga para a pessoa que está ao seu lado assim: você vai passar por provações.
Não tem jeito, querido. Resposta é que você vai passar por provações também. Então considera o que Paulo diz em 1 Coríntios capítulo 15, versículo 32. Ele diz assim: humanamente falando, eu lutei com feras em Éfeso. O que ele quis dizer? Se a gente comparar aqui com Atos 20, versículo 29, diz assim: sei que depois da minha partida, lobos ferozes penetrarão no meio de vocês e não pouparão o rebanho. E dentre vocês mesmos se levantarão homens que torcerão a verdade a fim de atrair os discípulos. Paulo disse que ele tinha que lutar com animais em Éfeso, com feras. Ele está dizendo que os anciões de Éfeso teriam que lutar com lobos ferozes. O ponto é a mesma em ambos os casos. E é a mesma coisa que Jesus diz lá em Mateus capítulo 10, versículo 16. Eis que eu vos envio como ovelhas no meio de lobos. Você é uma ovelha no meio de lobos. Há pessoas que quando ouvem essas reivindicações absolutas de Jesus Cristo, quando nós fazemos e dizemos que Ele é o Senhor, essas pessoas se tornam tão ferozes, tão iradas, que eles são como animais, que eles são como feras. Você vai enfrentar isso. Se você não enfrentou ainda, prepara o couro, você vai enfrentar. São as lutas que a gente tem. Queridos, isso significa, sabe o quê? Que você é servo de Jesus. Se você tem passado lutas por causa da sua fé, significa que ela está sendo testada, que ela está sendo provada, e essas provações, meu querido, vão redundar em coisas que só lá na glória a gente vai saber. Então, descansa teu coração. Alguns líderes da igreja de Éfeso, veja bem, Paulo diz que os lobos viriam dentro do próprio rebanho. Em Atos 20, 29. Em outras palavras, ele está dizendo que alguns líderes da igreja em Éfeso se tornariam inimigos da verdade e da justiça. Inimigos. Eles falarão coisas perversas sobre a mensagem, sobre a vida de outros líderes. Eles podem até conspirar contra eles, como os parentes de Paulo conspiraram contra ele. E Paulo diz que essa é uma grande prova. Vai levantar, vai levantar. Seguir o Senhor, então, significa três coisas. Significa humildade, significa lágrimas e significa provações. E eu quero chamá-los para servir ao Senhor. Dessa maneira, na sua esfera particular. Mas pastor, servir ao Senhor, então, é difícil? Não, querido. Não existe outra razão da sua vida a não ser servir a Deus. Não existe. Você pode dizer assim: ah, pastor, mas eu tenho o meu serviço. Tudo bem, você deve servir lá no seu serviço ao Senhor. Lá, você deve ser um instrumento de Deus. Sabe por quê? Porque se Deus te chamou aqui hoje para ouvir essa mensagem, é porque você é servo dele. Você é servo dele. Diga para você que está falando, você é servo de Deus. Então aprenda a servir. Direito. Qual que é o direito? Humildade. Ser totalmente rendido ao Senhor. Seja submisso aos direitos absolutos de Deus sobre a sua vida. Ele controla você. Seja barro disposto nas mãos do oleiro. Seja um devedor a todas as pessoas. Não olhe o que as pessoas lhe devem. Pense em como a graça de Deus faz de você um devedor a todas as pessoas. Lágrimas. Se você está derramando lágrimas, eu quero te trazer uma palavra de esperança. Você vai ser consolado. Você vai ser consolado. Os que com lágrimas semeiam, com júbilo ceifarão. Se você está derramando lágrimas, você está em uma boa companhia, a do apóstolo Paulo. Ele derramou também. Se você não estiver chorando, nesses dias talvez você devesse olhar para alguém que está perto de você, que essa pessoa pode estar chorando. E mais, você devia pedir a Deus, orar ao Senhor, que ajude você a ver quem está na batalha da fé, quem está lutando pela santidade, quem está lutando
com uma esperança, precisando de esperança. Talvez essa pessoa esteja chorando perto de você, e você tem que ser um instrumento na vida dessa pessoa. Terceiro e último lugar, provações. Se você está passando por provações, olha aqui que o apóstolo Tiago diz para a gente. Meus irmãos, considerem motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações, pois vocês sabem que a prova da sua fé produz perseverança. E a perseverança deve ter ação completa, a fim de que vocês sejam maduros e íntegros, sem lhes faltar coisa alguma. Tem motivo de alegria por passar por várias provações. Sabe por quê? Porque as provações estão dizendo que você é servo de Deus, que você é de Jesus. Não existe evangelho fácil, querido. Esse negócio de você se converter e você ser totalmente abduzido desse mundo, isso não é evangelho. Na verdade, o Senhor Jesus disse para a gente: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Se Ele venceu, nós podemos vencer também. Amém? Amém? Diga para a pessoa que está ao seu lado assim: se Jesus venceu, você pode vencer também. Amém? Vamos orar? Coloque-se em pé, por favor. Queria que você fechasse os seus olhos. Em nome de Jesus. Que você falasse com o Senhor agora. Fale com o Senhor. Fale com Ele, fale com Ele. Fale com Ele, fale com Ele. O Espírito Santo do Senhor está nesse lugar. Ele está aqui. Maneira como Paulo serviu. Maneira como Paulo serviu. Foi com humildade, foi com lágrimas, foi com provações. Eu não sei, talvez vocês tenham passado por isso nesses dias. Momentos de aflição. Sabe o que a palavra do Senhor nos orienta? Humilhai-vos sob a poderosa mão de Deus, e no tempo oportuno Ele vos exaltará. Não queira se exaltar, não queira colocar a sua verdade. Seja devedor a todas as pessoas, porque é a graça de Deus que faz isso na sua vida. É só a graça que pode abrir os teus olhos, para que você considere todos superiores a você mesmo. Se as lágrimas têm brotado nos seus olhos, saiba que muitos e muitos homens e mulheres de Deus, que já pisaram o pé nessa terra aqui, eles choraram. Eles choraram porque eles participaram das aflições das pessoas. Isso é natural, querido. Isso é natural. Os que com lágrimas semeiam, com júbilo ceifarão. Finalmente, as provações, elas existem para mostrar se você realmente é servo do Senhor. Ele está testando a sua fé. Ele está provando você a cada dia. Ele está provando você. Creia que Deus vai fazer milagres. Creia que Deus vai fazer milagres. Creia nos milagres do Senhor. Creia nos milagres do Senhor. Ei, arabalabashuri, manamassuri, canterebalabaramasuri. Se você puder, levante suas mãos aos céus. Peça para o Espírito Santo te encher agora. Diga para Ele: Senhor, me enche, me enche. Eu quero te servir, Senhor, eu quero te servir. Mesmo que isso signifique eu me humilhar,
mesmo que isso signifique lágrimas e provações, eu quero te servir, Senhor. Por isso me enche do teu Espírito e me capacita, Deus. Me enche do teu Espírito e me capacita. Me enche do teu Espírito, Senhor, e me capacita a te servir como o Senhor merece ser servido. Ei, oh, vem, Senhor, vem, Senhor. Vem, Senhor, sobre nós essa noite. Vem nos encher. Vem nos encher. Nós nos rendemos a Ti. Nós nos rendemos a Ti. Nós nos rendemos a Ti, Senhor. Nós reconhecemos que só Tu és Deus, que não existe outro além do Senhor, e que nós estamos plantados nessa terra para Te servir, para Te servir. Somos Teus servos, somos Tuas servas, chamados, Senhor, para o Teu trabalho. Oh, me enche, Senhor, me enche com o Teu Espírito. Enche, Senhor, a Tua igreja com o Teu Espírito. Passeia no nosso meio nessa noite. Vem nos tocar, vem nos restaurar, vem tirar tudo aquilo que atrapalha, Senhor, a gente de te servir em espírito e em verdade. Vem, Senhor, vem, arranca pela raiz tudo que nos atrapalha. Oh Deus, oh Deus. Obrigado, Senhor, que o Senhor nos sustenta nas batalhas. É o Senhor que está conosco em todo o tempo. E nós te bendizemos, nós adoramos ao Senhor nessa noite, em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Amém. Glória a Deus.